Então, vamos dar continuidade ao estudo dos ciclos biogeoquímicos, mais especificamente, estudando agora o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás de maior participação na composição da atmosfera terrestre, 78% da nossa atmosfera de nitrogênio. E ele é extremamente importante nas várias formas de vida que a gente conhece no planeta, porque eles são a base para formar os aminoácidos, que são a base das proteínas em geral, dos tecidos musculares, dos hormônios do DNA e etc. Tá? Ele é um macronutriente essencial para todos os seres vivos, sejam animais como vegetais. Ele também afeta o aquecimento global, apesar de sempre se falar, quando se refere a aquecimento global, da ênfase ao CO2 e ao metano, mas alguns compostos de nitrogênio também afetam de maneira fortemente o aquecimento global. Por exemplo, o óxido nitroso, ele é um gás que tem também a capacidade de absorver infravermelho térmico, portanto causar efeito estufa, e que a sua molécula ela é capaz de absorver infravermelho térmico 296 vezes mais do que o CO2. Tá? Esses compostos de nitrogênio, também presentes nos cursos d'água, podem causar eutrofização na atmosfera, podem causar chuva ácida, podem, na reação com outros poluentes da atmosfera, formar ozônio na troposfera, e o ozônio na troposfera é nocivo à vida dos seres vivos, tá? E um aspecto muito forte do ciclo do nitrogênio é a participação biológica, porque apesar de 78% da atmosfera ser composta de nitrogênio, mas o gás de nitrogênio é um gás inerte. Ele não vai reagir para formar aminoácido, para formar proteína e todo esse resto que a gente falou aqui, a não ser que ele seja fixado por esse grupo de organismos. Naturalmente, esse grupo seleto de organismos consegue fixar o nitrogênio, colocando-o na forma de nitrogênio orgânico. E aí ele entra no ciclo biogeoquímico, que a gente vai ver algumas características agora. Então, naturalmente, essa mudança, de N2 para os seus óxidos, sair do nitrogênio para formar os óxidos de nitrogênio, ela ocorre através de descargas elétricas que estão presentes aí nos raios, nas tempestades de relâmpagos, nos eflúvios elétricos da própria atmosfera. Então, o N2 se quebra e forma 2 mols de N, que reage com o oxigênio da atmosfera e começa a formar o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, e assim vai. Tá? Uma outra forma também de fixar o nitrogênio, a gente já falou, é uma forma simbiótica, principalmente as espécies, Rhizobium, conseguem transformar N2 em óxidos de nitrogênio, em amônia, em amônio, em nitrato, em nitrito, tá? E também através da combustão. A combustão, ela, pelo calor, das queimadas, dos gases de exaustão das fábricas, encontram o nitrogênio e funcionam como catalisador para gerar reações semelhantes a essas, só que em menor escala. Então, essas são as formas da gente tirar o nitrogênio inorgânico, que está lá na atmosfera. Então, o reservatório desse ciclo é a atmosfera, é um ciclo gasoso. A maior parte do nitrogênio está lá na atmosfera, e ele entra, ele sai da forma de nitrogênio para seus óxidos e também para a fase orgânica, principalmente por esses 3 mecanismos. Aqueles mecanismos são os mecanismos naturais, mas nós, seres humanos, também já conseguimos meios de fixar o nitrogênio, a fixação antrópica, especialmente através da indústria de produção de insumos agrícolas. Tá? Então, a gente tem a síntese da amônia pelo processo de Claude, hidrogênio atmosférico com nitrogênio atmosférico
a 600 graus, sobre uma pressão de 600 atm, na presença de um catalisador, vira amônia. Tá? E aí essa amônia sofre uma série de reações para formar uma série de produtos que são utilizados como insumos agrícolas, tá? Amônia anidra, sulfato de amônio, ureia. Também na indústria química, o ácido nítrico, os fosfatos de amônio. Então, todas essas substâncias são derivadas da amônia, que é fixada antropicamente pelo processo de Claude. Mecanismos do ciclo de nitrogênio são denominados da seguinte forma: aquela transformação do N orgânico, né, depois que ele já está lá na forma de aminoácido ou de proteína, para a forma mineral, na figura do íon amônio, é chamada de amonificação. A transformação em nitrito e nitrato é chamada de nitrificação. Então acontece o seguinte: o N orgânico, através da amonificação, vira íon amônio, que é a forma mais reduzida do nitrogênio, e aí depois, pelos processos de nitrificação, ele vira nitrito e nitrato. Nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio, tá? Esse processo da amonificação até a nitrificação é a mineralização. Ele saiu do nitrogênio orgânico e voltou a ser nitrogênio inorgânico, tá? Então a gente tem duas formas: o nitrogênio orgânico é aquele que está presente nas proteínas, nos ácidos nucleicos, nos açúcares aminados e outras moléculas presentes nos organismos vivos, e o nitrogênio inorgânico, e o amônio, nitrato, nitrito e outras formas de nitrogênio mineralizados, inclusive a amônia em si. Os caminhos do íon amônio e do íon nitrato, tá? No ciclo biogeoquímico. Então, eles estão na forma inorgânica, mas eles também vão passar dentro desse ciclo para a forma orgânica. Então, está na forma inorgânica, vai para a forma orgânica e depois volta para a forma inorgânica, fechando o ciclo. Esses caminhos são, primeiro, eles podem ser reabsorvidos pelas plantas. Eles eram orgânicos, sofreram degradação, chegaram a inorgânico e pode ser reabsorvido porque eles são macronutrientes. E esses macronutrientes são absorvidos pelos autótrofos para formar aminoácidos e proteínas, ou seja, de inorgânico volta a ser orgânico. Tá? Outra forma de caminhar, né, dele sair do seu lugar aí para alcançar outros microsistemas, são através da lixiviação e da percolação. Então, a água da chuva pode arrastar, pode lixiviar ou pode penetrar o solo, pode percolar os íons amônio e nitrato. Se a gente se lembrar lá da química analítica 1, aquela tabelinha de solubilidade, diz que todos os compostos do íon amônio, assim como também todos os nitratos, são solúveis. Então essas formas são imediatamente hidratadas quando entram em contato com a água, e aí são carreadas e vão ser lançadas em algum fluxo d'água para lá ser aproveitado pelos organismos que lá residem. Outra forma, né, de caminhar é pela troca, né, e fixação do íon amônio, tá, na micela do solo, no argilo mineral, ou no complexo argilo orgânico que tem nos solos. Tá? A gente vai ver quando for estudar solo como é que se formam esses complexos argilo orgânicos e também os argilo minerais. Mas eles são carregados na sua superfície negativamente. Então eles atraem cargas positivas. Íons ficam lá atraídos eletrostaticamente. E dependendo da demanda, eles podem trocar. Então, quando aquela chuva lá vem rica em íons amônios, né, lixiviando, chega lá naquela micela daquele solo, se tiver, por exemplo, lá fixado o potássio, dependendo da concentração, se essa concentração for maior, ele pode trocar, libera o potássio, fica o íon amônio fixado lá na micela do solo. E aí fica como reservatório para as plantas, para os organismos que ali vivem. E uma outra forma é a da desnitrificação. A desnitrificação é basicamente quando a gente fecha o ciclo, né? Porque aí esse nitrogênio volta por degradação desse grupo de micro-organismos para a atmosfera na forma de N2. E aí fecha-se o ciclo que saiu do carbono atmosférico,
fixado pelo aquele grupo seleto de organismos, risóbios, né? Isso a gente olhando naturalmente, né? Sem ver as questões antrópicas. Vira íon amônio, íon nitrito, íon nitrato, caminha, né? Sendo reabsorvido pelas plantas, depois libera de novo e assim vai indo até que chega um momento em que ele vai ser capturado por algum organismo degradador que vai desnitrificar e vai devolver na forma de N2 para a atmosfera. Fecha-se o ciclo. Essa denitrificação biológica ela pode acontecer pelos pseudomonas, né, que fazem vários processos. O íon nitrato em meio ácido, vejam que sempre a gente vai ter a necessidade de meio ácido. Então, solos ácidos, como é a maioria dos solos do Brasil, cooperam com o fechamento desse ciclo do nitrogênio. Então, o íon nitrato vai, através da enzima nitrato redutase, virar HNO2 e água. Esse HNO2 de novo, é meio ácido, acaba virando H2N2O2, tá? E a partir desse processo, a gente pode seguir por dois caminhos. Um caminho ácido, quando o pH, né, menor do que 7, ele volta para ser nitrogênio. Ou ainda, quando o solo é básico, né, pH acima de 7, ele vira N2O. Mas, de qualquer forma, volta lá para a atmosfera. E aí fecha-se o ciclo. A denitrificação não biológica. Como que acontece? Então, ela resulta de uma série de reações que vão depender também da presença de determinados compostos no solo, que podem existir lá naturalmente, como podem também ter sido adicionados antropicamente na forma de fertilizantes. Então, o íon amônio, veja que aqui ele nem precisou, aliás, meio básico, ele vira amônia, e amônia é um gás, então volta para a atmosfera. Esse aqui, semelhante lá, o HNO2 em pH ácido, ao invés de virar H2N2O2, está virando NO e NO2. Tá? Posso ter em ambiente aeróbico, e aí o NO daqui vai virar NO2, e posso também ainda, né, na presença de água, ele virar ácido nitroso e ácido nítrico. Tá? Aí são as denitrificações não biológicas. Atmosfericamente, ou seja, quando ele volta para a atmosfera em uma forma que não é o N2, ou seja, na forma de NOx, ele também vai sofrer uma série de modificações e que podem ajudar em alguns fenômenos da natureza e também em alguns impactos. Então, por exemplo, a amônia, que é um gás, foi lá para a atmosfera, se encontrou lá com SO3, que é outro gás também, é um óxido de enxofre, está na atmosfera, e vapor d'água, e formou sulfato de amônio, mas particulado. Esse sulfato de amônio está lá como molécula, como partícula na atmosfera. Esses sais são importantíssimos porque eles são higroscópicos, então eles ajudam na formação das gotículas de chuva do tamanho suficiente para que elas caiam, para que elas precipitem. Então, elas ajudam na formação da chuva. Não basta ter apenas vapor d'água na atmosfera, mas é preciso que a gente tenha material particulado lá, higroscópico suficiente, para agregar essas gotículas até o tamanho suficiente para que elas precipitem na forma de chuva. Tá? Aqui tem outros caminhos, do NO, com radicais, né, que a gente tem também na atmosfera, que são radicais formados por conta daquelas radiações elétricas, da própria radiação solar, de ultravioleta, de infravermelho, que consegue formar esses radicais, e eles podem virar NO2 e fechar aqui o ciclo. Tá? E esses, tá aqui, eles podem ser produzidos tanto por fontes naturais, né, também como antrópicas, calor aqui das combustões dos motores à explosão. Tá? Em parte também pode seguir essa outra perninha aqui, o NO2, e virar ácido nítrico. Esse ácido nítrico na atmosfera ele vai ser aquele que é o causador da chuva ácida. Um dos tipos de chuva ácida se dá caracteristicamente pela presença de ácido nítrico na sua composição. Então, esses são os caminhos dos óxidos de nitrogênio na atmosfera.
Aqui a gente tem um resumo básico do ciclo de nitrogênio. Então, ó, a gente tem lá o nitrogênio, né, o seu reservatório na atmosfera. Essa fixação pode ser feita ainda, ó, com a ajuda de relâmpagos, muda de nitrogênio para NO, NO2, N2O, e aí ele pode ser fixado biologicamente. Daí essas plantas elas vão servir para alimentação de animais, né? E também esses óxidos de nitrogênio aqui vão servir como nutrientes, né, para plantas que não são fixadoras de nitrogênio, mas que o nitrogênio é um macronutriente na forma de nitrato, de um amônio, tá? Então a gente tem aqui desse lado as fixações naturais e aqui, ó, as fixações antrópicas, através da fixação industrial, formação de nitrogênios fertilizantes nitrogenados, vai ser lançado na agricultura e esse material vai servir de alimento também para a pecuária. E aí volta, a gente tem aqui todo o ciclo, tanto do lado natural quanto do lado antrópico. A interferência antrópica da gente se dá basicamente pela queima de biomassa e queima de combustível fóssil, tá? Nesses dois processos há a emissão de óxidos de nitrogênio. Esses óxidos podem ser tóxicos ao ser humano, dependendo do tipo de óxido, e pode também ser tóxico, por exemplo, para o solo e para a agricultura, por conta da formação de chuva ácida. Além disso, o NO2, né, na presença de radiação solar, ele, ó, pode formar ozônio troposférico. Troposfera é a parte da atmosfera aqui mais próximo da superfície terrestre, que é onde a gente vive. E o ozônio, apesar de ser muito útil lá na estratosfera, lá na camada de ozônio, aqui na troposfera ele é um poluente, porque ele é um oxidante forte, então ele mata células e nós somos feitos de células, então não é bom ozônio na troposfera. Mas esses óxidos de nitrogênio, como poluentes, né, como excessivos na atmosfera, podem sim ajudar na formação do ozônio troposférico, que é um das substâncias formadas no smog fotoquímico. Tá? Como que é feito isso? Os COVs, que são os compostos orgânicos voláteis, que podem ser também vindos aqui, ó, da queima de combustível fóssil, pode ser da degradação da biomassa florestal, junto com os NOx, sofrem uma variedade de reações que vão fazer com que produza ozônio. Quanto maior for a concentração de NOx, né, de óxido de nitrogênio na atmosfera, maior a concentração também de ozônio troposférico formado. E esse ozônio, como eu já disse, ele degrada a qualidade do ar e ele é prejudicial não só para os seres humanos, mas também para as culturas agrícolas na zona rural. Os principais impactos, né, que a gente causa no ciclo do nitrogênio ou que os compostos de nitrogênio também causam nos ecossistemas são: primeiro, contaminação da água. A gente que causa porque normalmente, né, se a gente tivesse só as reações naturais do ciclo do nitrogênio, elas estariam equilibradas em termos de concentração. Mas como a gente faz aquela fixação em grandes quantidades e aí produz insumos agrícolas em grande quantidade para poder aumentar a produtividade agrícola, a gente faz com que essas reações se acelerem e aí não dá tempo de elas se equilibrarem naturalmente, tá? Então, acaba que vai sendo lixiviado uma grande quantidade de compostos de nitrogênio para os cursos d'água. Isso faz com que possa mudar não só a composição da qualidade da água daquele local, como também o pH, o que afeta, se for no mar, recifes, e afeta também na água doce a vida dos organismos que estão ali adaptados à água sem contaminação. Tá? Um dos processos desse excesso de nitrogênio nos cursos de água doce é a eutrofização. O excesso de nitrogênio faz com que aumente, né, o número de bactérias nitrogenadas que consomem oxigênio, e isso vai acabar causando ou acelerando a morte do sistema aquático. Ele também causa um impacto no ciclo do carbono,
porque ele reage lá com aqueles couves, compostos orgânicos voláteis que têm bastante carbono, e também na questão do aquecimento global. Causa chuva ácida, o excesso de dióxido de nitrogênio acaba reagindo com a água da atmosfera, né, com o vapor d'água, e forma o ácido nítrico, que é a chuva ácida. Tá? A denitrificação produz entre seus compostos N2O, que a gente já falou, é um óxido que tem capacidade 296 vezes mais, né, de absorver infravermelho térmico e, portanto, contribuir no aquecimento global do que o CO2. E esses óxidos de nitrogênio, alguns deles atingem elevadas altitudes na estratosfera, né, chegando até aproximadamente 50 quilômetros, ajudando lá, contribuindo para a destruição da camada de ozônio. Tá? Então, esses são os principais impactos do ciclo do nitrogênio nos sistemas ambientais.